Oi, gente. Enquanto isso, eu vou arrumando aqui o cabelo, que eu sempre faço isso. É o ritual, pra não. E aí, vamos mandar aqui para algumas pessoas a live. Quem quiser assistir. Bom, gente, tô super feliz. Oi, Joyce! Ai, tô tão animada a gente fazer essa live com a Joyce. Deixa eu só colocar aqui o tema. Eu já te chamo, Joyce. Vou só colocar o tema aqui. Porque eu sempre esqueço de fazer isso para começar. E aí eu te chamo. Vamos fixar esse tema. Oi, gente. Calma aí. Estamos esperando a Joyce entrar. Que eu achei que ela tinha entrado. Mas agora ela saiu. Estou esperando. Tô super animada de fazer essa live com a Joyce. Vamos esperar ela entrar aqui. Aí. Vamos esperar a Joyce entrar agora. Obrigada, tá? Sua linda. Olá, Oi, Joyce, maravilhosa. Peraí que eu ainda não estou te vendo. Deixa eu ver aqui. Você tá me ouvindo? eu tô. Você tá Ah, que conseguindo me engraçado. ver? Não, só não tô te vendo, mas pode ser uma coisa de conexão. Mas se você tá me ouvindo e me vendo, tá tudo bem, a gente pode começar. Você quer que eu reinicie aqui? Ó, eu vou sair e entrar Pode. de novo, tá? Tá, pode ser, tá bom. Então, ela vai entrar de novo, gente. Só esperar um pouquinho que ela vai entrar de novo. Ah, agora foi. Agora foi. Ai, nossa, muito obrigada. É uma honra tão grande. Tive até que fazer um roteiro, Joyce. Porque eu falei, vou ficar nervosa, porque é a Joyce. Gente, e todo mundo sabe que eu te adoro. Eu sou uma super Ah, admiradora obrigada. sua, grande admiradora. Bom, eu vou me apresentar e depois eu vou passar para você. Eu tenho um lema aqui que as divas se apresentam, né? Quem sou eu para apresentar a Joyce Berd? Então eu vou me Ó, apresentar e imagina. depois eu passo para você se apresentar. Tá bom? Tá joia. Você que É, manda. eu sou Mariana Luz, sou psicóloga clínica, sou consultora e palestrante para temas de saúde mental, questões raciais e de gênero. Eu acho que você está travada. Joyce está travada? Vocês estão vendo Joyce? Espera aí, deixa eu ver. Joyce está travada. Joyce caiu. Calma aí, gente, que a Joyce vai entrar de novo. Sim. Aí. Vamos lá. Oi, voltei. Aí, voltamos. Agora vai. Bom, então, eu sou Mariana Luz, sou psicóloga, sou
consultora e palestrante para temas de saúde mental, questões raciais e de gênero, questões de gênero principalmente relacionados à temática de violência contra as mulheres, que eu faço consultoria para o Instituto Avon, que é uma das bandeiras do Instituto Avon. E aí eu quero passar a palavra para você, essa maravilhosa beldade, Joyce Bert. Bom, boa tarde a todo mundo que está aí acompanhando a nossa conversa. É um prazer para mim estar aqui. Fico super feliz, lisonjeada com suas palavras. É sempre bom ter oportunidade de conversar, de trocar. Eu acho que a coisa mais legal dessas enxurradas de lives que está tendo é essa possibilidade da gente, mesmo confinado, tá ampliando os contatos, conversando com outras pessoas que a gente não tem oportunidade, né, no corre-corre da nossa vida moderna. Então, agradeço o convite, cumprimento todo mundo que está em casa, parabenizo pela iniciativa. Meu nome é Joyce Bert, sou arquiteta urbanista de formação, sou assessora parlamentar, trabalho oficialmente com o vereador Eduardo Suplicy, mas faço outros trabalhos adicionais. Enfim, sou pesquisadora, pesquiso direito à cidade, essas questões relacionadas a esse assunto. Estou estudando psicanálise e tenho tentado falar um pouco sobre isso, dentro dos limites da minha formação, claro, né? E é isso. Legal hoje, que é dia da luta antimanicomial, tá tendo a oportunidade de conversar com uma profissional. Eu tenho maior respeito. É um dia muito importante para nós da psicologia. Teriam várias manifestações e tudo mais, a gente tem que fazer tudo online, né? Aliás, não só para nós da psicologia, né? É para a sociedade, na verdade, né? Porque é isso, né? A gente conseguir aprovar, né, toda a luta antimanicomial foi um passo muito importante. Faltam muitas coisas, mas foi um passo muito importante. Bom, eu quero começar, obviamente, não tem como começar de outro jeito sem ser falando do que é empoderamento, né, Joyce? Eu até tentei, falei, não, eu quero fazer uma coisa muito criativa, porque é a Joyce, mas não tem como. Então, eu acho que algumas coisas criativas a gente vai conseguir fazer aqui. Mas acho que não tinha como começar de outra forma, né? Acho que a gente tem que falar do seu livro, que ele é incrível. E aí eu queria, primeiro, assim, para a gente começar a fala dele, eu queria saber onde você se inspirou para escrever o que é empoderamento. Qual foi sua inspiração? Na verdade, eu fui provocada, né, a escrever sobre empoderamento. Empoderamento é uma pauta que o feminismo negro trouxe à tona novamente, né? E faz parte das discussões do feminismo negro, mas não só do feminismo negro, que é um conceito que pode e deve ser utilizado por todas as pessoas que fazem algum tipo de luta social. E aí, quando a Djamila teve a ideia da coleção Feminismos Plurais, ela me chamou para escrever sobre isso. A princípio, eu ia escrever sobre a questão da afetividade da mulher negra, né, assuntos por essa área, que também é uma área que eu gosto bastante de refletir sobre, né, mas aí, nas esquinas da vida, acabou mudando para esse assunto, e que eu achei que tinha bastante a ver com tudo que eu penso, com tudo que eu acredito. Foi um processo legal de escrita, porque eu tinha uma ideia que não era uma ideia distorcida, como a gente vê muitas pessoas trabalhando ou falando a respeito, mas também não tinha um grau de profundidade tão grande, né? Então, para mim também foi uma descoberta de várias coisas, conforme eu ia pesquisando, selecionando as informações e construindo esse texto. Eu acabei aprendendo muito mais do que eu sabia também, inclusive desfazendo alguns pequenos equívocos que eu também fazia, enfim. Então, foi uma provocação. Uhum. É legal saber. Eu achava que tinha mais a ver com algo que você já pesquisava, que você ficava confortável em falar. Então, é interessante pensar que aqui você falaria sobre afetividade, porque, nossa, você deveria escrever sobre isso, porque quem te acompanha e vê seus textos incríveis, eu leio todos, Joyce, leio todos, sou super fã mesmo. A Carla Cotirene fala uma coisa legal sobre a coleção, né? Ela fala que é um ebó literário. E é interessante ver, pelos números, pelos assuntos que vão sendo levantados,
o quanto essas pautas têm muito a ver com as pessoas que estão escrevendo. Sim, né? Eu acho sim. claro que a Djamila tinha um direcionamento, mas eu acho que isso foi uma coisa assim meio mística até, né? Porque no final das contas as pessoas estão tratando de assuntos, Sim. acabaram descobrindo que elas tinham muito mais familiaridade, muito mais bagagem para trazer assuntos do que parecia num primeiro momento, quando as convocações foram sendo realizadas. Até porque você faz muito isso, né? Quem te acompanha, a forma como você coloca e você opina sobre diversos assuntos, né? Você opina ditos polêmicos ou não, você opina sobre diversos assuntos e o que você vai escrevendo, e você fala isso no seu livro, né? Que o empoderamento ele é individual e coletivo. Então eu acho que você contribui muito com a sua escrita pro empoderamento coletivo, né? Porque aí as pessoas vão se encontrando e os próprios comentários, inclusive, né? Das pessoas, eu gosto de ler comentários, sou a fanática dos comentários, eu fico lendo comentários. E aí os próprios comentários, é porque no comentário a gente vê muita coisa interessante. Daí o pensamento das pessoas mesmo e tudo mais. Nos próprios comentários a gente vê isso. Mas eu queria te trazer uma segunda pergunta. Ah, desculpa, pode falar, pode falar. Eu tenho uma intenção muito forte, assim, de contribuir para que as pessoas sejam emancipadas num nível mais profundo, né? Porque a gente tem um nível de emancipação, mas eu gosto de abordar muitos temas e falar sobre muitas coisas, mas o meu objetivo é sempre trabalhar para o despertar da consciência das pessoas, porque eu acho que isso é extremamente importante. E eu acho que para as pessoas que estão nos grupos minoritários, é fundamental que elas tenham esse estímulo à busca da emancipação, ao pensamento próprio, individual, enfim. Então, é uma coisa que faz muito parte de mim, assim. Eu quero que as pessoas que me cercam e as pessoas que eu tenho alcance, que elas consigam ter um desenvolvimento humano muito superior ao que elas acreditam que têm condições de ter. Eu acho que não só com o livro, mas com as coisas que você escreve, acho que esse caminho ele está aberto, né, para ir acontecendo, inclusive. Você um pouco que já respondeu a segunda, mas eu vou fazer mesmo assim, que eu queria saber a importância de falar sobre empoderamento nesses tempos que a gente vive não só por conta da pandemia, né, mas a gente vive tempos, o Brasil vive tempos muito difíceis, né? Você é assessora parlamentar, a gente vai falar de política aqui, e eu acho que a gente já veio, né, desde o impeachment da ex-presidente Dilma, mas principalmente as eleições de 2018 foram um momento muito conflituoso para o país, né? E assim, quem é da saúde mental, eu atendia pessoas que estavam completamente desestruturadas mesmo, assim, com todas as cisões, sem saber como lidar. Então, assim, o Brasil ele está num processo de crise, né, há um bom tempo, né? Então eu queria saber, você fala também, eu já vi você falando algumas vezes sobre o empoderamento ser uma palavra que às vezes é esvaziada de conceito, que às vezes é banalizada, usada de formas incorretas. Então eu queria que você falasse um pouco a importância do empoderamento nesses tempos e também de a gente conseguir fazer essa conexão com esse momento do Brasil, assim, né? Infelizmente, a gente, o histórico da educação brasileira, do sistema educacional brasileiro, ele sofreu muito com os movimentos políticos que se desenvolveram no país. Então, a intenção que fica muito visível para mim, acho que para qualquer pessoa que lida de alguma forma com essas questões, é de que a gente vai para a escola, a gente sai da escola letrado, vai para a faculdade e tudo mais, mas o fundamental do processo educacional, que é o ensino do pensamento, do desenvolvimento do pensamento crítico, isso ficou paralisado, e isso foi um movimento claramente político, né? Tipo, vamos ensiná-los a fazer cálculo, a falar sobre alguma coisa sobre história, né? Mas a gente não foi encaminhado para aprender a pensar. Isso é uma percepção que eu tenho desde os tempos que eu era estudante do ensino médio, que eu lembro que eu tive uma professora de biologia fantástica, que foi a primeira professora que trabalhou essa coisa do pensamento crítico em sala de aula, e era uma professora de biologia, né? Pra você ter uma ideia. Então,
essas deficiências que o sistema educacional acabou, enfim, permitindo que se instalasse no nosso meio, né, fez com que a gente se tornasse um povo muito raso no que diz respeito aos saberes, à intelectualidade e tudo mais. Então, muitas vezes a gente está falando palavras e não para pensar no significado, no conceito que tem por trás dessas palavras. A palavra não é só a emissão de sons que vão dar uma simbologia sobre alguma coisa que a gente está querendo comunicar. A palavra ela é muito mais profunda e ela traz muito mais informação no seu sentido inicial. E empoderamento não é diferente. Tem coisas que são muito enfáticas. Você pensa na palavra porta, você sabe o que é uma porta. Mas quando você pensa, por exemplo, na palavra poder, que já tem uma carga política por trás dela muito mais pronunciada, a gente acha que entende o que significa isso e sai reproduzindo, né? Então, o empoderamento, ele foi esvaziado, ainda é trabalhado de uma maneira esvaziada, as pessoas ainda falam de uma maneira no sentido muito liberal, de individualista, né? Como se fosse uma coisa fácil e tal, e não param para buscar informação e refletir sobre o conceito que tem por trás da palavra, e principalmente na função que esse conceito pode ter nas nossas vidas, né? Então, isso é uma das coisas, é um dos maiores desafios, até porque quando você utiliza muito a palavra desconectada do seu conceito, você acaba criando nas pessoas um ranço, né? Muitas pessoas ouvem falar em empoderamento, elas nem querem mais saber. Essa bobagem. Irrita tipo algumas feminismo, pessoas né? que... Pode falar de feminismo. Exatamente. Exatamente. Né? E, inclusive, a turma da direita acabou até usando essa palavra para fazer deboche, né? Para lá, as empoderadas, e não sei o quê e tal. Sim. Mas é isso. Como que você acha que a gente pode usar o empoderamento? Como eu falei, né? O Brasil está num cenário de crise que não é de hoje, né? A gente tem uma recessão, alta do desemprego, alta do dólar, enfim. E, obviamente, que depois que a gente sair do isolamento, eu não gosto muito de falar de pós-pandemia, mas mais para frente eu falo sobre isso, mas depois que a gente sair do isolamento e for retomando a economia da forma como for possível, o Brasil vai estar numa situação muito, muito difícil também, como os outros países, como o mundo, né? Como que você acha que a gente pode usar o conceito do empoderamento que você traz, a discussão que você traz no livro, principalmente dessa parte dele coletivo, né? Que a gente se empodera individualmente, mas isso precisa ir para o coletivo. Como você acha que a gente consegue usar isso para que as pessoas saiam desse discurso raso e dessa falta porque assim, a população brasileira parece que ela é meio apolítica, né? Apolitizada, assim, ela não... Né? E eu estava conversando com a Mariana Janeiro, né, numa live que eu fiz com ela, e ela trouxe uma coisa de que a política é uma ferramenta e que às vezes as pessoas se esquecem disso, acham que a política é o fim último, né? E a política é uma ferramenta que a gente utiliza. E eu vejo que aqui no Brasil a gente utiliza muito mal. Existe esse projeto, né, de destruição da educação, né, que é um projeto em pleno curso, né, que segue em pleno curso. Então eu queria ver com você como é que a gente consegue utilizar o que você traz no livro do empoderamento para a gente possa trabalhar melhor politicamente os cidadãos brasileiros. É uma pergunta difícil. Sim. Eu fico pensando muito, né, em como que a gente vai aplicar, porque o conceito é bacana e tal, mas ele se perde se a gente não pensar em formas de aplicá-lo à nossa realidade, né? Exato. Eu acho que primeiro as pessoas precisam entender, perceberem a utilidade dele. E esse é um momento muito propício para que as pessoas entendam o quanto faz falta um trabalho mais aprofundado, pensando em cada pilar que o empoderamento tem como processo de trabalho, né, de desenvolvimento da emancipação da gente e tal. Então a gente está num momento muito propício, porque agora eu acho que está extremamente, como que eu posso dizer, a gente está tendo que lidar de maneira factual com o esvaziamento do nosso poder social. Porque a gente tem um governo que está se utilizando de um acontecimento a nível mundial para alimentar suas ideias genocidas, né?
Sim. E a gente não tem muita coisa, a gente não consegue fazer quase nada para barrar isso. A gente está assistindo troca daqui de ministro, aí É fala bizarro, uma né? coisa, o governo ele se coloca como uma força contrária a todo o trabalho sério de todas as outras estruturas políticas que estão ali para sustentá-lo, mas ele está agindo como um inimigo, enfim. E aí a gente vê quanto faz falta a gente ter um poder social em mãos, né? A gente ter um poder de falar, não, vamos nos organizar aqui para montar aqui as nossas ideias e tudo mais, para a gente não se ver impactado pela mentalidade que está governando agora. Então, isso é a ausência de empoderamento na sua expressão mais cruel, mais terrível, né? E Uhum. eu acho que a partir desse momento, o que eu gostaria que tivesse acontecendo, né? Porque também tem isso. O Brasil é um país que minimiza as coisas. O Brasil é um país que toma porrada, quando consegue se Uhum. levantar, parece que ele esquece, né, das coisas. Nós Sim. somos um povo que tem uma ideia de continuidade das coisas. Tem esse problema de a gente não enxergar a política. Eu falo no livro sobre isso. A política ela não é só institucional. Você não vai lá votar e Sim. acabou, a política é isso. Não é horário político em época de eleição, votou, acabou. Não, a política você faz no dia a dia, você está o tempo inteiro exercitando a política. Nós somos seres políticos, somos corpos políticos, somos, enfim. Então, acho que o que eu gostaria que acontecesse nesse momento é que os articuladores diretos da política institucional é, trabalhassem ou achassem, encontrassem formas de trabalhar em comunhão com o povo, com as bases, né, que houvesse uma união de fato, assim, que as pessoas entendessem que a Uhum. união ela não é exatamente uma grande festa de confraternização. É a união de Uhum. pensamento, é você decidir, olha, vamos fazer tal coisa, enfim, achar caminhos, mas que tenham uma ampla aderência e que tenham uma ampla mobilização. E é difícil nesse momento, porque a gente tem essa dualidade, né, esse fla-flu que se tornou o que está se chamando de política, porque política é justamente o contrário, é a conciliação do todo e não a separação em dois Sim. polos opostos e radicalmente diferentes, né? Sim. Então, eu acho que entender o conceito de empoderamento e, a partir daí, pensando cada um na sua área de trabalho específica, cada um na sua contribuição possível, como que a gente cria trabalhos, né, como a gente materializa esse conceito no nosso trabalho do dia a dia, enfim, das decisões que a gente vai tomar. É interessante você trazer isso, porque eu sei que você estuda psicanálise, né? Você falou no começo. A minha linha é fenomenologia existencial, a minha linha no consultório, e a gente trabalha com alguns pilares, mas um deles é responsabilidade. E aí, você trazendo isso, me fez lembrar que assim, eu não gosto de falar de pós-pandemia, justamente por isso, porque eu sou psicóloga clínica, então eu trabalho isso com os meus pacientes, que as pessoas ficam, quando acabar a pandemia. Quando acabar a pandemia, a gente vai no bar, vai todo mundo se abraçar, vai todo mundo ver como isso passou, vai todo mundo rir disso, vai, né? Sendo que não existe um pós-pandemia. Eu estava lendo uma matéria na Isto é Dinheiro, não é que é uma grande referência, mas é que eu estava procurando coisas de economia. E aí eu vi pessoas que, assim, faturaram bilhões no ano passado, grandes empresas, assim, multinacionais, e os donos falando que não tem mesmo, ninguém espera o pós, que você vai precisar entender como é que você vai viver a economia, eles estavam falando novamente de economia, mas como você vai fazer com a tua empresa hoje, o que durante a pós-pandemia, e com as pessoas também é diferente, né? A gente precisa encontrar possibilidades de viver hoje. E quando você fala isso, a gente materializar o conceito, entender, até alguém comentou, né? Eu não acredito em seres apolíticos. Claro, a política, ela transpassa a gente, né? Nós somos seres políticos, por essência, a gente faz política o tempo todo, né? Mas como a gente não aprende isso na base, é uma coisa que minha mãe sempre fala nas minhas lives, logo que ela vai comentar aí, que ela sempre vem nas minhas lives para comentar, ela sempre fala isso, que a gente tirou toda a forma, assim, as matérias que fazem os alunos pensarem, se tornarem um pouco mais críticos da base. E aí, como é que a gente vai exigir, né, das pessoas, mesmo que a gente esteja falando de escola particular, não estou nem entrando só no mérito do ensino público, mas como a gente vai exigir que as pessoas sejam mais críticas, né? E eu acho que a gente nunca teve, eu não sei,
Sinceramente, eu já perguntei para minha mãe, que é de uma outra, né, de um outro momento da história do que eu, né, outra década, enfim, se ela aprendeu. Porque uma coisa, mesmo se a gente pensar na década de 60, sei lá, com a ditadura, não é que essas pessoas aprenderam sobre política, gente. Não é que elas estavam aprendendo sobre política. Existia uma rigidez, um conservadorismo, era uma outra coisa. Eu não sei se na história do Brasil, o Brasil tem 30 anos de democracia só, né? Nós somos muito jovens. Se a gente, de fato, aprendeu a valorizar e entender que a política é responsabilidade nossa. Né? Então, que nós não só votamos, mas que nós, como sociedade civil, somos também responsáveis por acompanhar, somos responsáveis pelo rumo, né, que o país tomou. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção, e aí eu faço a minha próxima pergunta, Joyce, foi que nas eleições de 2018, o que mais me incomodou foi, sei lá, a gente ter 45 milhões de votos brancos e nulos, assim. Você elege um presidente com 57, o outro candidato tem pouco mais de 47 milhões, você tem lá 42, 45, não, 42, anotei aqui para não 42, né, milhões de votos brancos e nulos, e eu falei, mas como que essas pessoas, e por conta da polarização, a gente sabe que isso também é um projeto, não é à toa, né, existia um motivo para essa polarização, mas o quanto que isso atingiu e fez com que as pessoas não se sentissem que aquele processo era responsabilidade delas. Então eu só tenho o PT que eu odeio, o Bolsonaro que eu não me reconheço, então eu não voto. Né? E a gente está agora colhendo as consequências de uma escolha que a gente fez como país. Né? Então, a minha pergunta é, você acha que é possível a gente reescrever a história do país, principalmente politicamente, a partir dessa crise? Pensando nessa materialização do empoderamento? Olha, eu sou da turma do Ariano Suassuna, então eu sou uma realista esperançosa, para não dizer que eu sou pessimista. Já fui muito pessimista, hoje em dia eu não sou mais. Eu sou realista, eu estou conectada com a realidade, mas eu tenho esperança de que as pessoas acordem. Eu acho que o Brasil é um país que não tem maturidade, não tem uma consciência coletiva amadurecida. Então, as pessoas elas se comportam de uma maneira meio infantilizadas com relação aos problemas que a gente tem enquanto nação. Não tem como a gente não ter problema, nós somos uma nação enorme, que começou muito errado, começou com o processo de escravização de pessoas, e foi se seguindo, foi se construindo a partir da consequência dessa escravização. Depois a gente teve os períodos de ditadura, que nada mais é do que um drops do período escravocrata. As pessoas não entenderam ainda que ou se resolve os problemas daquele período, ou então a gente vai seguir sempre à beira de uma nova ditadura, porque a mentalidade não muda, não modificou. E precisa modificar, né? Isso que você traz é muito importante, essa coisa de você se responsabilizar. Né? As pessoas, elas querem fórmula pronta. Muitas vezes eu lido com pessoas nas minhas redes que falam assim, me dá referência de livro, me fala o livro para eu ler, né? E assim, eu até posso fazer isso no livro Empoderamento, tem um monte de referência lá. Agora, o que as pessoas estão fazendo com essas referências? Elas estão aglutinando dentro da cabeça delas como se fosse um novo arquivo, né? Arquiva um monte de referência e nas discussões saca essas referências na mesa como uma forma de se impor, enfim, de se respaldar com uma autoridade do pensamento, mas ninguém está pensando a partir daquelas referências. Isso é um sintoma muito claro da nossa imaturidade enquanto povo, da imaturidade da nossa consciência coletiva. Né? Eu sempre falo que referência não é de onde você parte, não é onde você estaciona. Eu não vou ler Angela Davis para absorver tudo aquilo e ficar vomitando o tempo inteiro aquele pensamento que nem ela, de repente, pensa mais daquela forma, porque quem pensa vai se revendo de tempos em tempos, claro. Né? Enfim. Então, eu acho que essa consciência crítica, porque assim, é importante falar que empoderamento, ele é um conceito tal qual a gente precisa aplicar, ele sai da teoria da conscientização crítica de Paulo Freire. Né? Paulo Freire é o grande cara ali que tinha também esse desejo de emancipação social das pessoas que estão na base da pirâmide, e ele queria libertar, não, ele queria que essas pessoas criassem mecanismos interiores para conseguir se libertar individualmente e coletivamente. Né? Então, se as pessoas não fizerem esse exercício, né, a gente não consegue caminhar, não. E eu concordo plenamente com você, assim, ficar pensando muito no pós,
né? É uma perda de tempo, porque o tempo que existe é o tempo que a gente está vivendo. O Exato. passado, ele já passou, ele não é mais. A gente não pode esquecer do passado, porque é lá que estão os erros e os acertos que a gente precisa se tomar como base para futuras ações. Agora, o futuro, ele é impalpável, a gente não sabe onde ele começa, onde ele termina. Então, o momento presente é o momento que a gente tem que estar concentrado pensando. Existem muitas ações espalhadas pelo Brasil, que tem um direcionamento para o empoderamento, né, processos sendo desenvolvidos de trabalho com o conceito de empoderamento. Algumas coisas eu até cito ainda no livro, eu falo um pouco das cooperativas, da economia solidária, dessas questões tal. E a gente precisa buscar esses modos de organização, buscar essas construções políticas que estão acontecendo fora dos espaços institucionais, para a gente articular como apoia, como reverbera, como amplia. E o que eu percebo é que muitas vezes também a gente negligencia as boas ações que não só estão dando certo, como estão operando pequenas transformações. A gente precisa focar nas pequenas revoluções, que são as pequenas revoluções que vão construir a grande revolução. E as pessoas falam Sim. na revolução de uma maneira muito utópica, muito lúdica, né? E fica só naquela ideia romantizada de que a revolução está acontecendo dentro de casas, dentro de espaços que a gente muitas vezes não tem acesso, porque a gente prefere estar conectado com coisas que na prática não fazem nenhuma diferença, como uma vencedora de um reality show negra. Isso não faz diferença na vida da massa Sim, popular negra. sim. Não faz nenhuma diferença. O que faz diferença é que higieniza a nossa mente, porque a gente fica feliz, tem um período de alegria, de euforia, dá um gás novo, a gente acredita, né? Acende a nossa fé na vida. Mas se você pensar com um pouco mais de senso crítico, você vai ver que aquilo não vai fazer diferença no todo, né? Enfim, Sim. então acho que é isso, a gente aprender a pensar de maneira coletiva, é uma coisa que o empoderamento está aí para ensinar, para fazer esse exercício, de pensar nas pequenas ações que estão sendo construídas, criar ações próprias e cuidar de si também, né? Eu acho que as pessoas não Uhum. olham para elas como deveria, né? Sim, Fica sim. complicado. É engraçado quando você fala dessa questão de você ser o mais esperançosa, realista, né? Eu até eu fiz essa pergunta da crise porque eu sei que você fala da Hannah Arendt também, né, no livro. E ela fala, né, que a crise ela é uma possibilidade. E no consultório eu trabalho essa perspectiva justamente para a gente pensar o que a gente pode fazer hoje. Né? Hoje, com o distanciamento físico, com a pandemia. Porque é isso, a gente nem tem ideia de quanto tempo. Eu vi que o mínimo, talvez, em 18 meses, chegue uma vacina, mas chega para quem? Chega onde? Né? Assim, até que a gente consiga vacinar as pessoas em massa, quanto tempo isso vai demorar? Então, esse mundo que a gente conhecia, né, do teatro, do cinema, do show, que eu vou no supermercado, que eu encontro com os amigos, ele não existe mais. Daí, aí, quando eu falo isso, tem gente que fala, nossa, mas você está sendo muito dura. Você trabalha com saúde mental, você não pode falar isso para as pessoas. Então, gente, é porque eu trabalho com saúde mental que eu falo a verdade, né? Não tem É como isso. mentir. E a gente fazer vínculo mentiroso com os outros pacientes, né? Então, eu falo a verdade. Não existe mais. Porque você pode sair na rua, você pode até escolher sair, mas vai ter uma consequência para você, para tua família, para outras pessoas. Isso pode trazer uma consequência, né? De doença, de morte, de tudo que a gente está vivendo. Né? Então, eu quis trazer isso, assim, porque eu acho isso da Hannah Arendt, esse pensamento da crise como uma possibilidade, muito libertador para a psicologia, principalmente, assim, para a clínica mesmo, né? Para essa lida do dia a dia, quando a gente pensa em saúde mental, né? De que a gente precisa olhar as coisas. Eu sempre falo que tudo é bom e ruim. Então, a pandemia para o Brasil, e por isso eu te fiz a pergunta, assim, é horrível pensar isso no sentido de que é às custas de muitas vidas. Mas talvez para a gente se repensar como país seja muito importante. Porque eu não vejo como sair igual. Né? E por isso que eu acredito que a gente precisa fazer lives, que a gente precisa democratizar a informação, né? E falar sobre política. Né? Tem gente que acha que saúde, quem fala sobre saúde mental não pode falar sobre política.
sendo que as coisas estão muito ligadas. Basta a gente ver o que aconteceu em 2018, que as pessoas adoeciam, né, por conta da política, né, e da polaridade. Né? Então eu vejo que assim, para o Brasil evoluir, né, o que a gente precisa evoluir como sociedade, né, o empoderamento ele está muito vinculado para os passos que a gente precisa dar como país mesmo, coletivamente, foi o que você falou, né? A gente materializar isso e as pequenas, né, revoluções que começam em nós, inclusive, né, para a gente ir expandindo e transformando o resto. Né? Bom, ai, foi tão bom falar de política com você, podia ficar aqui o dia inteiro. Mas não podemos, né? Mas não podemos. Eu queria agora mudar de assunto, que eu queria falar um pouco da Joyce, arquiteta urbanista. Eu queria saber o que te levou, como que é a sua história com a arquitetura? Assim, o que te levou, por que você quis fazer arquitetura? Olha, na verdade, urbanismo sempre me chamou mais atenção do que arquitetura. Porque eu sempre gostei muito de cidade, eu sempre gostei muito de espaço urbano, eu gosto Tem muita gente que reclama de São Paulo, mas eu me sinto confortável em São Paulo. Eu gosto de pensar na cidade, andar pela cidade, porque a cidade é um espaço altamente discursivo, tem muitas informações sendo passadas para a gente o tempo todo, e a gente não tem o hábito de ler as informações que a cidade fala em silêncio, né? E aí tinha os grandes, né, da arquitetura, sempre gostei bastante do Niemeyer, e a arquitetura é um curso que é muito sedutor, principalmente para uma pessoa como eu, que sempre foi muito ligada às artes, né, sempre gostei muito de arte, de música, de cinema, e arquitetura e urbanismo é uma profissão que te abre um mundo de possibilidades para você tem que saber um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, um pouco de arte, um pouco de ciências exatas também tem dentro do estudo da arquitetura e do urbanismo. A gente precisa ser lúdico, mas ao mesmo tempo precisa ter o pé fincado na realidade. Então, essa vontade brotou. A primeira profissão que eu quis estudar, quando eu prestei vestibular pela primeira vez, foi jornalismo. Porque, e aí, assim, as pessoas acham que não tem nenhuma relação com a arquitetura, mas a arquitetura é uma profissão que comunica. Ela comunica através das construções, das macroconstruções, que é o caso da cidade, das microconstruções, que são as nossas casas, os nossos espaços corporativos, palares, enfim. E o jornalismo também é uma profissão que comunica. E comunicação é uma coisa que me fascina muito. Eu acho muito bacana você poder se comunicar, né? Eu acho que toda mudança, todo desenvolvimento humano, ele passa pela comunicação, não só pela comunicação falada, mas pelas formas mais variadas de se comunicar. E aí eu prestei vestibular para jornalismo, aí não passei, na minha época não tinha cotas, já sou uma senhora, tá, gente? Tenho 44 anos. Não tinha cota ainda, é por isso que eu brigo tanto pelas cotas, é por isso que eu sou partidária, defensora das cotas. A gente pode rever a política de cotas, mas a gente não pode abolir a política de cotas por enquanto, pelo menos, né? Mas eu sei o quanto fez falta para mim ter essa ação afirmativa na época que eu estudava. Aí eu fui trabalhar com outra coisa, fui trabalhar na enfermagem, me formei como auxiliar de enfermagem, trabalhei durante muitos anos em psiquiatria, e aí chegou um momento que eu falei, não, eu quero concluir os meus estudos, já era mãe e tudo, já tinha meus 4 filhos, já tinham nascido, e aí eu quis fazer outra coisa, porque eu sou uma pessoa inquieta, assim, eu gosto de muita coisa, tenho muitos interesses, tudo me chama muita atenção, e se eu pudesse eu fazia muito mais coisas do que eu faço, é que o cansaço não permite, mas aí eu resolvi fazer alguma outra coisa que eu sempre achei bacana, mas que eu nunca tinha pensado em adentrar, né, enfim, a pôr o pé de verdade. E aí fui fazer arquitetura, me identifiquei bastante, gostei muito, gosto da minha escolha profissional, mas, enfim, foi mais ou menos isso. Tá. Foi difícil se formar, porque... né? Sim, sim. Eu já vi você falando, já vi alguns arquitetos também falando sobre essa questão, né, da arquitetura ligada à ocupação, né, ou à exclusão das pessoas nos espaços, de como que a arquitetura e o urbanismo a gente pode pensar a cidade, né, a partir de onde as pessoas estão, o final da escravização,
e aí onde as pessoas ficaram, onde elas estão até hoje, né? Então, tem uma leitura, né, que a gente pode fazer racial, mas eu queria saber contigo, eu queria que você falasse um pouco disso, mas aí eu já emendo a outra pergunta, que eu queria saber se a gente consegue pensar isso em relação a gênero também. Se a gente consegue fazer essa leitura, né, dos espaços da cidade, da ocupação, né, ou exclusão, tanto racialmente, que eu já sei que sim, mas também a partir de uma perspectiva de gênero. Total, total. Eu acabei entrando nessa linha de pesquisa de direito à cidade, porque quando a gente fala em direito à cidade é uma discussão ainda um pouco incipiente, né? Não é todo mundo deveria se envolver nessa discussão, porque direito à cidade respeita todo mundo que mora na cidade, né? Sim. Mas ainda vai ali engatinhando. Mas eu adentrei esse ramo de pesquisa pensando na questão de raça e de gênero também. Porque a gente tem uma construção de cidades que ela obedece o modelo social que é excludente, que é machista, que é racista. Então, quando eu falo que a cidade é discursiva, ela está o tempo inteiro reafirmando essa ideia social de grupos que vão vivenciar a cidade de maneira diferente, que vão ter permissão para usufruir da cidade de maneiras diferenciadas, né? Então, a experiência de você ser mulher e transitar pelas cidades é muito diferente da experiência de você ser homem e também transitar pelas cidades. Quando a gente está lidando com assédio sexual, por exemplo, assédio sexual nas ruas, você está lidando diretamente com a questão de gênero, e aí tem a questão da imposição do poder masculino sobre os corpos femininos. Né? Se a gente vai estudar lá no começo da formação das cidades, o espaço público não foi pensado para as mulheres. E esse modelo foi se arrastando ao longo da história sem nenhum questionamento. Então, ficou solidificado no imaginário, no senso comum das pessoas, isso foi passando de geração em geração. Então, hoje em dia, você não vai dizer abertamente que as mulheres têm que ficar dentro de casa, mas você vai, como figura masculina, como masculinidade moldada por um sistema que privilegia o falo, né, a figura fálica, o poder fálico do homem. Quando o homem enxerga uma mulher caminhando pela cidade, ele responde inconscientemente à ideia de que aquele espaço não é da mulher, não foi feito para ela. Aquele espaço das cidades é espaço para homens e não para mulheres. Da mesma forma, a questão racial nas cidades, né? A questão racial, ela pega muito na divisão dos espaços da cidade, né? Você tem os bairros periféricos, você tem os bairros muito bem separados, né? Um discurso oculto que você só consegue ver quando você olha para o mapa e vê ali e fala, pô, em Marcilac você tem muito mais pessoas negras do que em Pinheiros, né? Você vai conseguir fazer essas leituras do espaço das cidades e perceber que ela foi se dando da mesma forma que é a sociedade, Casa Grande, senzala, espaço doméstico, espaço público. Então, a gente tem total essa coisa do carro, né? O carro, ele está muito ligado ao imaginário das masculinidades que a gente tem sempre criticado tanto. No carro, ele é um símbolo de poder. As pessoas enxergam no carro um símbolo de status, e essa é uma ideia extremamente masculina, de projetar em objetos o seu poder social, o seu status social. E os carros, eles oprimem as pessoas, porque você tem muito mais espaço nas cidades para o carro do que para as pessoas, né? Você muitas vezes está passando na frente do edifício, tem uma placa lá, cuidado veículos. Mas o seu corpo é um corpo que tem o direito de usufruir da cidade. O veículo que é um ser estranho. Então, ele que tem que tomar cuidado para não atropelar, para não interromper, não invadir o espaço do pedestre, né? Então, todas essas ideias, elas estão muito conectadas com a questão de raça, com a questão de gênero, a questão da mobilidade urbana também entra nesse assunto do direito à cidade. A vivência LGBT também tem a ver, também se traduz nos espaços da cidade. Qual que é os horários que o LGBT pode transitar pelas cidades é diferente do horário que a gente pode. Nossa, né? Não é institucional, assim, uma lei dizendo, olha, os gays, as lésbicas, transexuais não pode sair de casa durante o dia. Não, mas as atividades que eles exercem, elas só são toleradas à noite, nos lugares mais escuros, mais marginalizados. Quando uma pessoa LGBT transita pela cidade, ela é um corpo estranho que está afrontando o discurso hegemônico
que é branco, masculino e tudo mais. Então, todas essas questões a gente vê no espaço da cidade. E é importante que cada vez mais pessoas se apropriem dessa discussão para poder propor, para poder fazer o enfrentamento, para poder trabalhar nessa frente de resistência também contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia. Porque quanto mais as pessoas souberem como é que as dinâmicas sociais funcionam nos espaços da cidade, mais elas têm condições de brigar com o poder público por algumas medidas, como, por exemplo, o ano passado se iniciou uma reforma no Anhangabaú. Então, a Prefeitura de São Paulo pega dinheiro do Fundurb, que é um fundo destinado para a construção de moradia habitacional, de habitação popular, habitação social, mas aí ele vai reformar o Vale do Anhangabaú. E aí você tem duas questões que, para mim, foram fundamentais na reflexão sobre essa reforma. Primeiro, que se destruiu a formação histórica do Vale do Anhangabaú, que é um dos poucos projetos de mulher que a gente tem na cidade de São Paulo, que é um projeto da Rosa Cris com o Jorge Wilhelm. Então, é uma das poucas interferências de mulher ali naquele espaço. Segundo, que o Vale do Anhangabaú, ele é um lugar onde as pessoas que vivem em situação de rua se concentram ali. E aí você faz uma reforma para transformar num bulevar. E aí esse bulevar, obviamente, vai excluir as pessoas que vivem em situação de rua, né? Então, quer dizer, tem muita coisa acontecendo nas decisões que se tomam referentes ao espaço das cidades que impactam na nossa vida e a gente não sabe, não percebe, não discute, e que não adianta você pensar que você vai conseguir resolver a questão racial na educação, ou a questão da violência doméstica, sem passar por essa discussão de cidades. Sim. Você falando sobre isso, dessa questão de que fica meio oculto, né, o horário, né, que um trans, um travesti, né, as próprias mulheres mesmo, né, como que elas podem circular, porque tudo sempre é muito essa questão da masculinidade, né, da heteronormatividade, da branquitude, como vai pautando, né? Na psicologia a gente usa o termo maioria e minoria, mas é numa perspectiva de quem detém o poder. Né? Então, a gente, mesmo que nós, mulheres, sejamos maioria, aliás, somos maioria no mundo, né? Não é só no Brasil, somos maioria, o mundo não foi feito para nós, né? Eu estou escrevendo um artigo que chama Por que Odiamos as Mulheres, e aí toda vez que eu escrevo um parágrafo sobre esse artigo, que é difícil dele sair, porque o tema ele é muito forte, eu fico repensando 1000 vezes. Mas escutando você falando, eu falo, gente, como a gente odeia as mulheres, assim. É impressionante, porque olha só, o público é dos homens, né? Então, o espaço público ele foi criado todo para os homens circularem, para os carros circular, é para os homens. Só que no espaço privado, eles matam as mulheres. Então, onde a gente fica? Porque quando a gente fala de violência, os números são absurdos, né? É assim, mais de 80% da violência acontece dentro de casa. Violência doméstica não é só entre companheiro e companheira, mas filho que bate em mãe, né? Tio que bate em sobrinha. E aí, exatamente, irmão. Exatamente. Então, assim, a violência absurda onde a gente teria que estar segura. E aí a gente não pode ir pra rua porque a cidade não foi feita para nós. E aí você tem que tomar uma série de cuidados. E aí, claro, quantos mais marcadores a gente vai colocando, né? Ser uma mulher trans, ser uma mulher trans e negra, ser uma mulher negra, e aí, né? Enfim, a gente vai colocando os marcadores, mais difícil fica, né? Então, eu fico pensando assim, que realmente eu tenho que terminar meu artigo, porque faz muito sentido. Né? É impressionante como, assim, a sociedade, ela odeia a mulher. A gente foi colocada em determinados lugares e a luta que é pra gente sair desses lugares, e alguém falou sobre maternidade, e é até a última pergunta que eu vou te fazer, que não vai dar tempo, depois a gente tem que ir para os comentários finais, que até quando a gente pensa, por exemplo, sobre maternidade, uma coisa que deveria ser uma opção, né, e que pode ser ou não, se você quiser algo que você pode achar lindo e tudo mais, quando se pensa sobre maternidade, por exemplo, virou algo que é uma imposição, né? Então, assim, as mulheres são felizes se elas forem mãe. Ninguém pergunta para elas, né, o quantos livros você já escreveu, o que profissionalmente você quer para sua vida. Para os homens, tudo isso é pautado, né? Agora, para as mulheres, não. É se você casou, se você já teve filho, se já teve um, quando vai ter o segundo, e a vida é isso, assim.
né? Eu queria que você falasse um pouco sobre maternidade, assim, só pra gente finalizar. Alguém fez a pergunta, muita gente fez pergunta, mas, gente, eu dou conta, porque eu quero absorver tudo da Joyce. Então eu fui egoísta nessa live. Eu assumo, eu fui egoísta, mas vou fazer essa pergunta sobre maternidade, só pra gente fechar, assim. Que eu queria que você falasse um pouco o que você quiser falar sobre maternidade e essa relação aí, né, desigual, né, de como as mulheres são vistas e como os homens são vistos, né, que a gente quase não discute, né, paternagem como maternidade. É verdade, isso é uma das coisas que precisa mudar, porque a maneira como a gente enxerga a maternidade, ela está muito conectada com essa diferença de gênero, né, com essa construção de gênero. Né? Então, a mulher, ela tem o corpo da mulher não é um corpo dela, não é um corpo que ela usufrui de maneira plena. Então, ela tem sempre uma imposição, e a maternidade é a maior imposição que o pátrio poder, o poder falocêntrico faz em cima do corpo da mulher, é a maior imposição. A mulher precisa procriar, a função da mulher é dar à luz, é ter filho, enfim. Isso para a mulher branca, para a mulher negra também, com funções diferentes, porque o filho da mulher negra é para engrossar a força de trabalho, e o filho da mulher branca é para herdar o produto da força de trabalho do filho da mulher negra. Outra coisa que eu acho interessante, que eu acho importante a gente refletir sobre essa questão da maternidade, é a diferença porque assim, as mulheres hoje em dia estão entrando, eu acho que a maternidade é uma escolha, a gente precisa ensinar para as nossas meninas que a maternidade é uma escolha, porque as meninas, elas absorvem a maternidade como uma imposição, né? Então, mesmo quando você vê uma menina de periferia que tem uma gravidez precoce, a gente fala assim, foi uma gravidez que aconteceu casualmente. Se você pensar um pouquinho, não foi tão casualmente assim. Foi um pouco alheio à vontade dela, mas ela está desde cedo sendo induzida àquilo. Ninguém fala que o homem tem instinto paternal, eu não ouço falar instinto paternal, mas a gente ouve instinto maternal o tempo inteiro, né? Estilo maternal. A menina está ali só porque ela fez um carinho no gato, ela tem instinto maternal. Ela pega um copo d'água para visita, olha, você viu como ela gosta de cuidar? Ela tem instinto maternal. Então, o instinto maternal está conectado com o ofício de cuidar. Mas cuidar não é um ofício exclusivamente da mulher, ele é um ofício do ser humano, os cuidando dos outros. E a maternidade, numa sociedade falo-patriarcal como é a nossa, ela coloca a mulher numa posição tão complicada, porque ao mesmo tempo que a figura da mãe tem uma aura mística, né, olha, né, a mais importante, você viu agora recentemente, teve Dia das Mães, os discursos que se fazem, canta música, dá flor, aquela coisa, parece que se respeita muito a mãe, né, você fala mesmo, as meninas que não têm uma leitura crítica daquilo, falam, nossa, ser mãe é muito importante, olha como ser mãe, né? E não é bem assim. Quando você entra no papel de mãe, você deixa de ser mulher, você tem que deixar a sua vivência de mulher de lado. Né? Eu sempre tenho usado o seguinte termo, mulher que é mãe. Né? Porque as pessoas esquecem que a mãe continua sendo uma mulher. Né? E que ela pode querer trabalhar, querer fazer outras coisas. Exatamente. Né? Então, a maternidade, ela funciona, na verdade, como um esvaziamento da mulher, da sua persona, porque tira o poder sexual, tira a possibilidade de sexualidade, porque aí quando você é mãe, você não pode mais ter relação sexual, você não transa mais, não tem tesão, não tem desejo, você fica assexuada, enfim, sem sexualidade. Né? E aí você tem que corresponder a essa ideia santificada que vem da mentalidade cristã, né? Mas ao mesmo tempo você não tem respeito, você não tem apoio, você não tem respaldo da sociedade, você não tem a autoridade que deveria ter. Porque quando a gente pensa nas constituições iorubá de maternidade, a maternidade ela é quase que ela é um cargo praticamente. Se você é mãe, você é a mãe. Né? Aliás, é um papel realmente relevante, realmente importante. Mas na cultura ocidental não é bem assim. Parece que é uma coisa muito boa, mas quando você está lá dentro, você vê que não é dessa forma. Eu acho que a maternidade na sociedade machista como a nossa, ela funciona como uma prisão. Se aprisiona definitivamente o corpo da mulher e tira todo o pouco poder que ela tem sobre o corpo dela,
é tirado completamente. Você nunca mais pode voltar a ser a se pensar como mulher, né? Então eu acho que a gente tem que falar para as mulheres cada vez mais. Eu sou mãe, eu adoro ser mãe. Para mim foi muito importante a maternidade me deu muita coisa boa como ser humano, foi importante no meu desenvolvimento humano. Mas justamente por eu ter essa experiência de maternidade, é que eu passei a respeitar muito aquelas mulheres que não querem ter essa experiência de maternidade. Né? Eu conheci mulheres ao longo da minha vida que diziam, não, eu não quero ter filho, eu gosto de criança, acho muito legal, mas eu não quero uma vida dedicada a mim mesma. E isso me choca quando vem da boca de um homem, mas quando vem da boca de uma mulher, isso choca. Ela então, já nem é mais um ser humano tão bom, né? É egoísta, só pensar nela, vai ficar velha, não vai ter ninguém para cuidar. Outra ideia equivocada, né? Você tem que ter um filho, quem vai cuidar de você na velhice? Então, quer dizer, você está procriando para ter um cuidador posteriormente. Seu filho é um produto, ele não é uma relação que você vai criar com aquela pessoa, né? E quem garante que o filho vai cuidar de você quando você estiver velho? Ele não vai ter a vida dele, ele vai ficar ali sentadinho. Né? Então, assim, a maternidade, ela é a gente tem que ensinar para as meninas desde cedo que elas podem não ser mães se elas não quiserem. E que é importante que elas demorem muito para serem mães. Porque todos os estímulos sociais, os veículos de comunicação, estão trabalhando para adultizar as nossas meninas. Então, essas meninas acabam se entregando, né, ao fluxo da vida, principalmente as meninas negras, as meninas pobres, que não conseguem vislumbrar uma possibilidade de crescimento social, de alcançar sonhos e possibilidades, aí engravida cedo, tem a sua vida paralisada, né? E é importante dizer para essas meninas que já tiveram essa experiência de filho na adolescência, que a vida delas não acabou, só dificultou, mas elas têm que seguir o barco, porque comigo também, quando eu engravidei, eu não era casada. E muita gente falava que eu tinha acabado com a minha vida. Você estragou a sua vida. E também eu acho que não é o caso de você dizer isso para as meninas de 16, 17, 15 anos. Mas eu acho que a sociedade precisa fazer um trabalho muito consciente de preservar as meninas e de colocar na mão delas a maternidade como uma escolha. Porque eu tenho certeza que muitas delas vão escolher não ser mães quando elas tiverem noção do tamanho da responsabilidade que é você se responsabilizar pela vida de uma outra pessoa, pela formação de outra pessoa, que não é fácil. Não é fácil e é solitário, enfim. Então, acho que essa discussão da maternidade rende muito mais discussão do que essa, mas eu acho que deixa aí essa provocação, né? Vamos colocar a maternidade como escolha, sim, como escolha nossa, até para combater a narrativa de proibição do aborto, né? Porque se proíbe o aborto por quê? Porque quer que a mulher procrie para poder dominar essa mulher e colocar ela à margem da sociedade de uma maneira romantizada, né? Então, proíbe o aborto. Então, se a gente começar a fazer a opção, a brigar conscientemente pela opção de não ter filhos, aí essa narrativa de usar a maternidade como instrumento de opressão, ela começa também a se enfraquecer. Sim. Bom, a gente precisa encerrar, então eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final. Eu só vou pedir um favor, se caso, porque como eu entrei um pouquinho antes, se caso a gente cair, você entra de novo, só para a gente terminar a mensagem com calma e eu poder ficar aqui te agradecendo eternamente. Uns 5 minutos, mentira. Mas para eu poder fazer os agradecimentos finais com calma. Então, se a gente cair, a gente volta, tá, gente? Aí vocês voltam, porque aí a gente pode fazer os agradecimentos finais. Eu queria só fazer o acréscimo aí em relação à maternidade, que é uma coisa que causa muita angústia e leva muitas pessoas para a clínica, né? O fato delas não acharem que são mães boas ou suficientemente boas, ou enfim, tudo isso. Eu sei que você gosta da Melanie Klein, né? Que não são suficientemente, né? Então, assim, acho que uma coisa que é importante pensar que também tudo isso que você trouxe cria uma expectativa inalcançável, inatingível, né, de maternidade, que é uma maternidade que é da propaganda, não vai errar, né, livre de erros, que merece todas as honras, só que não é contratada no mercado de trabalho, né, não é considerada em um monte de questões, não pode dizer que está cansada, que se arrependeu, né, um dia eu li uma entrevista de 3 mulheres que nem, não puderam se identificar, falando que elas amavam os filhos, mas que elas tinham se arrependido da maternidade, né? Porque para elas não era fácil. E que se hoje, né, elas tivessem que pensar um pouco mais sobre isso,
elas teriam feito outras escolhas. A gente vai cair em alguns segundinhos, mas a gente volta. Né? Então, eu fiquei pensando, enquanto você falava isso, assim, né, sobre essa questão da gente pensar numa maternidade que é real, né, que é realista e que você também tem que se pensar para além dela, porque você não é só mãe, você não deixou de ser mulher e você tem também as suas necessidades, né? E isso precisa ser